Paulo a Tito, carta do apóstolo Paulo ao então jovem pastor, evangelista Tito. E ouçamos então com atenção a palavra de Deus, do verso 1 ao verso 4 do capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Oremos, então, em preparação à exposição das Sagradas Escrituras. Senhor Deus, nos abençoa, Senhor, nesta noite. Aviva o Teu povo, Senhor Deus, a começar em mim, Senhor. Rega o coração dos meus irmãos, Senhor Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor Deus, na Tua presença. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Abençoa a Tua santa congregação, Senhor, também apesar de mim, Senhor. E por meio também do pregador. Que o Senhor esteja cuidando de nós nesta noite, falando ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nossa religião cristã, ela é maravilhosamente poderosa. Ela é rica e ela nos dá muitos presentes bons. O problema do cristianismo vendido pelo mundo, o cristianismo da grande mídia, o cristianismo desses artistas e jogadores de futebol pelo mundo, o cristianismo das palestras motivacionais e dos seus seguidores, é que é um cristianismo fraco, uma religião sem poder, sem presentes verdadeiros para o fiel. Na religião do mundo, meus irmãos, a fé cristã ela se tornou uma mensagem que aquece corações, uma mensagem que dá aquele quentinho quando a gente precisa, que ajuda na aflição, que traz confortos. A religião serve hoje em dia para fazer com que a gente se sinta bem com a gente mesmo, com os nossos pecados, fazer com que a gente se sinta bem, ter alguma esperança incerta. A religião hoje em dia também é utilizada para as pessoas talvez viverem uma família moral, ética, aquela família de propaganda, uma família conservadora. Basta você abrir a rede social ou conviver no mundo, que você vai ver que a religião do mundo é exatamente essa religião fraca, uma religião sem valor nenhum. Mas quantas vezes também o nosso próprio cristianismo é sem valor? Quantas vezes o nosso cristianismo, que é tão bem fundamentado nas Escrituras, se torna um cristianismo fraco, um cristianismo sem poder? Quantas vezes somos falsos e hipócritas, falamos algo, mas agimos de forma diferente, dizemos que cremos em algo e acreditamos de coração em algo diferente. Há como aquela fé de fachada, aquela fé de vitrine, aquela fé que fala muito. Há como um bonito livro, você abre e o conteúdo é horrível. Nós podemos até nos identificar, irmãos, com o que Paulo fala dos cretenses. Veja, no verso 16 de Tito 1, diz o seguinte: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Professam conhecer, mas o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Uma religião vazia de muito falatório, sem poder, pouca vida, pouca experiência, poucos benefícios. Na carta de Paulo a Timóteo, meus irmãos, nós vamos ver uma religião completamente diferente dessa. Uma fé forte, uma fé cheia de benefícios para você, presentes espirituais maravilhosos para o dia a dia e para a eternidade. Não se engane, a fé cristã ela não é meramente essa almofadinha para o sofrimento, ela não promete uma vida fácil, ela não promete dinheiro, realização pessoal, não é esse o ponto. No nosso texto, especificamente, nós vamos ver que o ponto de Paulo é que aos eleitos de Deus pertence a verdadeira fé,
o conhecimento segundo a piedade, o conhecimento piedoso, esperança que não falha e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos eleitos de Deus, a religião dos eleitos de Deus, pertence a verdadeira fé, o conhecimento piedoso, esperança que não falha e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, antes de olharmos para essas verdades, caminhe um pouco comigo pelo contexto dessa carta. O que está acontecendo aqui, para quem Paulo está enviando e quem é que está enviando, na verdade? Nós vamos ver alguns detalhes agora, mas no decorrer do texto, no decorrer da exposição desse livro, a gente vai ver outros detalhes importantes também do contexto. Primeiro, o autor dessa epístola, como o próprio texto começa, é Paulo. Paulo, aquele mesmo, aquele terrível perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós acompanhamos aqui na igreja, tivemos a oportunidade de ouvir a pregação no livro de Atos, e nós vemos esse perseguidor sendo quebrantado, quebrado, transformado de perseguidor em perseguido pelo nome de Cristo. Aquele que perseguia a igreja, ele começou a fundar igrejas e começou a se preocupar com o bem-estar das igrejas de Cristo. A conversão que Paulo experimentou no caminho de Damasco, naquele episódio no livro de Atos, meus queridos irmãos, não foi simplesmente uma comissão para ser apóstolo, não foi simplesmente, ele recebeu ali o conhecimento do Evangelho, mas a gente vai ver, por todas as cartas de Paulo, que ele recebeu uma nova identidade. Ele recebeu uma nova, completamente diferente identidade. Acompanhem comigo, irmãos, no versículo 1 diz, Paulo, servo de Deus. Ele se torna doulos, escravo de Deus. Paulo sofreu uma mudança de identidade. Ele não pertencia mais a ele mesmo. Ele era escravo de Deus. Ele não era Saulo ou Paulo, o perseguidor. Ele não era Paulo, aquele que gostava de ver cristãos morrer. Ele é Paulo, servo, escravo do Senhor. Ele não pertencia mais a ele mesmo depois dessa conversão. E que interessante, não é verdade, irmãos? Os líderes da igreja, aqueles que foram chamados para liderar, na Bíblia eles são chamados de servos, escravos, não só Paulo. Moisés era chamado de servo de Deus. Nós também vemos que Josué, nós vimos isso na exposição, Josué era servo de Moisés, servo de Deus. O rei Davi, o maior monarca, o tipo de Cristo, ele era servo de Deus também, ele se identifica como servo de Deus no Salmo. O profeta, todos os profetas, um dos nomes para profetas é exatamente esse, servo de Deus. E Cristo também nos diz isso, na verdade, quem quiser liderar, esse seja servo. O texto continua, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo significa literalmente enviado, comissionado. Aquela pessoa que o rei enviava para dizer as palavras desse rei. Ele tem autoridade de apóstolo porque ele viu o próprio Senhor Jesus Cristo e recebeu o chamado do próprio Senhor Jesus Cristo. Só que, irmãos, muitas vezes nós temos uma visão errada de quem o apóstolo é, não é verdade? Às vezes, no nosso imaginário, quando passa a imagem do apóstolo, talvez passe aquele homem sentado numa cadeira, administrando as igrejas, aquele homem que simplesmente escreviam cartas para as igrejas. Não é isso que nós vemos nas Escrituras, irmãos. Longe disso, longe da pompa dos bispos de hoje, falsos bispos de hoje em dia, longe da pompa da igreja romana, daquele que se chama apóstolo, longe da pompa daqueles que chegam de helicópteros em culto. O apóstolo era um servo por excelência. Ele não tinha só nome de servo, ele era um servo, ele andava, ele corria perigos pelo evangelho, ele ia pregar o evangelho em lugares em que ele sabia que ele iria morrer, e quase todos os apóstolos, na verdade todos os apóstolos, conforme nos diz a história, acabaram sendo mortos pelo evangelho. Eles eram servos por excelência. Paulo não era servo de Deus porque era um título bonito para usar. Paulo, servo de Deus. Ele era um servo pela excelência da palavra. E quanta ironia, não é verdade, irmãos, nesses primeiros versos? Quanta ironia, o perseguidor da igreja agora é perseguido. E ele planta igrejas, é um plantador de igrejas. E ele agora se preocupa com o bem-estar dessas igrejas. O grande líder da igreja de Jesus Cristo é um servo
Aquele que queria matar os cristãos se identifica como enviado do próprio Cristo. Mas para quem Paulo escreve, meus irmãos? Para Tito, seu companheiro, pastor evangelista. Nós vemos isso no versículo 4, veja. A Tito, um verdadeiro filho, segundo a fé comum. O que acontece? Aí a gente vai caminhar um pouquinho pelo contexto agora. Paulo, depois de ser aprisionado em Roma, ele começa a ir para o Oriente pregando o Evangelho. E ele passa rapidamente por Creta, passa pouquíssimo tempo na ilha de Creta, que é onde tem a igreja que Tito pastoreia. Quando ele passou por lá, então, ele fundou a igreja. Provavelmente já tinham cristãos pregando por lá, mas ele fundou a igreja e ele colocou Tito como pastor, Tito, seu companheiro de viagem, como pastor para cuidar daquela congregação. E como é uma carta que adereça a um pastor que está plantando uma igreja, ela é especialmente maravilhosa, na verdade, irmãos. É um presente maravilhoso ter ela nas nossas mãos, porque ela vai nos ensinar sobre como plantar uma igreja fundamentada, na verdade, o que é uma igreja apostólica, como começar do zero. Tito era um jovem pastor, aprendeu muitas coisas com Paulo, e ainda assim Paulo vai ensinar como começar uma igreja, como plantar uma igreja. E qual é o fundamento, irmãos? Como resumir a carta de Tito nesse sentido? Qual é a maior dica? Qual é o resumo de Paulo de como plantar uma igreja? A base, o fundamento da igreja na epístola é a sã doutrina, é a verdadeira fé, o são conhecimento da palavra. É incrível, irmãos, se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu recomendo que leiam quando chegar em casa. A epístola de Tito, ela vai ligar tudo, a vida cristã, a escolha dos líderes da igreja, o culto ao Senhor, tudo está ligado à sã doutrina, e nada pode fugir dos fundamentos da verdadeira fé, da verdadeira doutrina. Então, irmãos, realmente o apóstolo Paulo escreve para Tito, esse jovem pastor que foi companheiro dele. Nós vamos ver menções de Tito por todo o Novo Testamento, depois de Atos, e nós vamos ver que Paulo tem uma relação muito próxima com esse Tito. E a questão que Calvino aponta, inclusive, é que essa carta ela não foi escrita somente para Tito. Ela foi escrita para toda a igreja em Creta ler. Ela foi escrita para todas as igrejas em todos os tempos ler. E por que Calvino fala isso? De onde Calvino tira essa realidade? Calvino diz porque Paulo aqui apresenta a maior introdução, apresentando seu ministério apostólico. Só que Tito era seu companheiro. Para que Paulo ia querer apresentar suas credenciais para alguém que era um companheiro tão íntimo? Então, essa carta era para toda a igreja em Creta. Então, como posso resumir o contexto? Nós vemos o apóstolo Paulo, servo de Deus, apóstolo enviado por Jesus Cristo, plantador de igrejas, e não só plantava, mas cuidava dessas igrejas, enviando uma carta a Tito, um jovem pastor, o seu companheiro, o seu filho verdadeiro, como ele diz, com instruções de como dar continuidade à plantação de uma igreja de forma que glorifique ao Senhor da igreja. E qual é o fundamento do trabalho do pastor? Ser escravo do Senhor, ser servo da sã doutrina, ser fiel à verdadeira fé. Tim Chester escreveu seu comentário bem prático a Tito. Ele disse: a carta de Tito é sobre colocar o evangelho no centro da igreja, a sã doutrina como ponto central da igreja. Então todas as coisas, a vida cristã, o mundo vai ser alcançado verdadeiramente por Deus. Então, irmãos, logo no começo do sermão eu falei de uma fé fraca, uma fé moderna, uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade que não tem coluna, que não tem sustento. Mas vejam, irmãos, que a ideia do pastor Paulo, o objetivo do apóstolo Paulo aqui nesta carta, era falar algo completamente diferente do que esses coachings, do que esses pregadores modernos, eles querem tornar o evangelho. O nosso texto continua: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus, versículo 1, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Qual é a sua missão, apóstolo Paulo? Promover a fé que é dos eleitos de Deus. E que palavra belíssima, na verdade, fé. Tão mal usada. Você crê em milagres?
Você tem fé? Nosso mundo gospel usa fé de formas tão variadas, mas a Bíblia ama essa palavra. Veja, fé é uma das palavras mais citadas no Novo Testamento. Sem a fé, o escritor de Hebreus diz, é impossível se chegar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. O justo vai a Deus por meio da fé. Paulo, em Romanos 3, 22, nós somos justificados por meio da fé. É pela fé que nós resistimos ao diabo, o apóstolo Pedro vai dizer. Nós nos defendemos dos ataques de Satanás com o escudo da fé, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6. Que missão honrosa essa de Paulo. Eu estou pregando, Tito, eu estou plantando igrejas para promover a verdadeira e poderosa fé. Essa fé que faz todas essas coisas. Que missão importante. E essa fé, irmãos, não é algo novo. Veja só, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Calvino vai fazer um trabalho maravilhoso pegando essa palavra eleito e mostrando como Paulo está se referindo aqui a todo o povo de Deus, desde Adão até os dias de hoje. É uma fé, é a fé dos eleitos, é a fé que não muda. E é por meio dessa fé verdadeira, é por meio dessa fé poderosa que nós nos tornamos filhos de Abraão, povo de Deus. Não por sucessão apostólica, como dizem os romanos, né? Nem por DNA, como querem pregar os judeus, mas simplesmente pela fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos da mesma árvore pela fé. E o que é essa fé? Eu não acredito que o apóstolo Paulo está querendo promover aqui no ministério dele uma fé vazia, uma fé de eu acredito, uma fé de levantar a mão. O apóstolo Paulo não quer esse tipo de fé, não quer promover esse tipo de fé. Porque, segundo Tiago, até o tirano do inferno, Satanás, tem essa fé. Ele fala, eu acredito em Deus, claro que Satanás acredita. Não é esse tipo de fé que Paulo está interessado em promover. Ele quer a fé salvífica, a fé que justifica, a fé poderosa, como nós citamos nos textos. Diz o nosso catecismo, definindo essa fé, a fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que é por eles convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade. E veja que o que esses pecadores fazem, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe a Cristo, confia em Cristo, confia na sua justiça, que é oferecida no Evangelho. Sabe o que acontece? Sabe qual é a consequência dessa fé, irmãos? O catecismo termina. Perdão de pecados, e para que a sua pessoa seja aceita, reputada justa diante de Deus. Que fé completa, que fé poderosa, que fé antiga, que fé forte. Paulo foi chamado para promover essa fé, a fé que salva o pecador, a fé que une o pecador a Cristo. Os crentes em Cretas, os crentes na ilha de Creta, eles tinham diversos desafios pela frente. Vejam comigo Tito 1, versículo 10, é um desses desafios. Porque existem muitos insubordinados, palavradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. O primeiro, irmãos, então, é que havia muitos judeus morando na ilha de Creta. E muitos judeus foram convertidos ao cristianismo por meio do ministério do apóstolo Paulo, mas eles eram cristãos só de boca, a religião deles era fraca. E sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam dar uma de mais sábios, mais inteligentes, mais justos. E eles estavam ensinando aqueles cristãos em Creta a voltar às práticas judias, a serem salvos baseado na própria justiça, a ter fé em si mesmo e nas suas obras e nas leis cerimoniais. Eles queriam que os crentes em Creta vivessem uma vida de fé fraca, uma religião sem poder, que não tem benefícios nenhum ao adepto. Igualmente no mundo moderno, não pense que nós estamos muito distantes dessa realidade. O mundo moderno prega uma fé amorfa, sem forma, sem conteúdo, uma fé genérica, uma fé no universo, uma fé na luz, muita luz para você, uma fé no Supremo.
Uma fé num Deus que não é o Deus do Antigo Testamento, é um Deus paz e amor, um Deus hippie dos anos 70. Um Deus que ama a todos, homossexuais, assassinos, violadores. Deus ama hoje em dia a todos. Paulo prega uma fé antiga, uma fé diferente, meus irmãos. Uma fé que vem de Abraão. Uma fé que nos torna filhos de Abraão. Uma fé que salva, uma fé que convence o pecador do seu pecado. Uma religião viva. E que interessante, Paulo fala que a fé pertence aos eleitos de Deus, é a fé dos eleitos, dos escolhidos. Eles foram, como o pastor Paulo citou na pregação de Efésios, predestinados desde a fundação do mundo. Mas ainda assim o dever de Paulo é promover a fé deles. Como assim, né? Tanta gente nos acusa de pregarmos a doutrina da eleição, e a doutrina da eleição joga fora essa questão do evangelismo. Paulo fala, não, eu prego, e eu sei que eu vou promover a fé dos eleitos. Essa é a esperança, meus irmãos. Não só chamar os eleitos ao arrependimento e à fé verdadeira, mas trabalhar para que essa fé seja firme. O primeiro ponto, então, foi: aos eleitos de Deus pertence a verdadeira fé. O apóstolo continua, então, com a conjunção uma conjunção aditiva no versículo 1. Veja, irmãos, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Como eu disse, os crentes que estavam ali na ilha de Creta, assim como nós hoje, tinham diversos desafios pela frente. E um desses desafios não era só a fé, mas era intelectual. Os cretenses, os gregos, se achavam muito sábios. Os judeus achavam que eles tinham a religião verdadeira. E por todo lado os cristãos eram acusados. Por isso, irmãos, uma igreja em plantação, ela deve ser bem informada. Uma igreja em plantação deve ter conhecimento. Uma igreja em plantação, os membros da igreja, o pastor, deve ter conhecimento. Paulo foi chamado para o ministério apostólico exatamente para isso, para promover o pleno conhecimento da verdade. Em outras palavras, o crente deve estar bem fundamentado nas Sagradas Escrituras quando o mundo vier atacar. E não é verdade, irmãos, eles atacam. E eles atacam por todos os lados. Como é importante que nós estejamos firmados em Jesus Cristo, no conhecimento da sã religião. Como Judas falou, precisamos estar prontos para dar razão à nossa fé a todos que pedirem. Paulo vai dizer ainda mais em Tito. Veja comigo o versículo 11, irmãos. Paulo vai dizer o seguinte: esses enganadores, esses judaizantes, esses cretenses, veja o que Paulo vai dizer no versículo 11. É preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Os pastores, os eleitos, os homens de Deus devem ter conhecimento para fazer com que esses homens maus se calem. Esses homens precisam se calar, porque eles estão pervertendo casas, eles estão pervertendo a religião do Senhor. Eles precisam se calar. E Paulo fala, vocês devem estar bem fundamentados no conhecimento, para que esses homens não tenham coragem de abrir a boca e falar da fé cristã. Mas esse conhecimento, irmãos, não é um conhecimento vazio. E é muito bom que nós estejamos firmes no nosso catecismo. Nós entendamos a nossa fé protestante reformada. É importante que nós entendamos a Bíblia e saibamos dar todas essas respostas. Mas esse conhecimento não é um conhecimento vazio, longe disso. É um conhecimento que leva à prática. A ortodoxia necessariamente leva a uma vida de ortopraxia. O apóstolo Paulo vai revelar que a religião judaica, depois da vinda de Cristo, e a religião dos gentios não oferecem nenhum fruto verdadeiro e sincero. Vejam comigo no versículo 11, irmãos. Começando no versículo 11. É preciso fazê-los calar. Por quê? Porque andam pervertendo casas. A doutrina deles pervertem casas, ensinando que não devem. Vejam o versículo 12.
Foi dentre eles, em seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Vejam, percebam como a doutrina falsa leva a uma vida de piedade falsa. Vejam como a doutrina errada perverte lares, perverte a prática. O conhecimento deve levar à vida. O mundo também nos ataca da mesma forma que os cretenses atacavam os nossos irmãos, meus queridos irmãos. O mundo hoje apresenta um cristianismo libertino para nós, uma doutrina falsa que leva a uma vida falsa, uma vida de imoralidades, aquele cristianismo que faz você se sentir bem consigo mesmo estando a passos largos para o caminho do inferno. Esse conhecimento libertino que o mundo tenta atacar a gente hoje, essa doutrina vem dessa doutrina falsa, de uma doutrina liberal, de uma leitura das Sagradas Escrituras falsa. Porque a doutrina é o fundamento da santidade. É inseparável essas verdades, o conhecimento e a santidade, o conhecimento e a piedade, você não consegue separar, e se você tentar separar, você vai fazer com que a igreja corra grande perigo. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, meus irmãos. A maior denominação presbiteriana da época nos Estados Unidos, a PCUSA, que hoje em dia ordena pastores homossexuais, que hoje em dia vive um liberalismo completo, começou exatamente com frouxidão doutrinária. Eles começaram a pregar uma doutrina chamada pietismo, que diz que não importa, nós somos todos iguais em Cristo, então não importa os distintivos doutrinários. O importante é viver, o importante é a prática. Eu já ouvi isso, meus irmãos, em púlpitos de igreja hoje, que a doutrina não é importante, o que importa é a prática. Religião não é importante, o que importa é a prática. Que coisa perigosa, olha o perigo que bate nas nossas portas. Paulo não poderia discordar mais dessa loucura. A sã doutrina é o combustível para a vida prática. E os puritanos acreditavam nisso. Eles costumavam dizer que toda doutrina, a mais teórica possível, deve levar a uma vida de prática piedosa. Toda doutrina deve levar a uma vida de prática piedosa. É isso que Tito, no contexto nós vimos que é isso que Tito Paulo quer mostrar para Tito, que toda a igreja, toda a vida cristã, tudo está embasado na sã doutrina, na verdadeira fé em Deus, na verdadeira religião. Mas será que o conhecimento que você busca hoje, meu irmão, é um conhecimento que vai te levar à santidade? Será que você lê os credos, as confissões, o catecismo para viver uma vida soberba diante dos outros? Será que você se acha soberbo, você se sente maior porque você tem uma igreja tão boa? Temos que lutar contra essas verdades, meus irmãos. E nós temos que saber que todo conhecimento que Deus nos dá, se não for piedoso, se não for um conhecimento que leva você à santidade, é melhor você nem ter, porque isso só vai te trazer condenação. A sua religião, quando você professa conhecer a Cristo de verdade e vive dessa forma, a sua religião é vazia como a religião dos coaches, é vazia como a religião dos teólogos da prosperidade. Paulo diz que a fé dos eleitos é diferente, é madura, é forte, tem osso, é poderosa, é um conhecimento, mas não é um mero conhecimento, é um conhecimento que leva à piedade, é um conhecimento que leva à prática da santidade. Terminando esse segundo ponto, meus irmãos, não pense por um momento que a verdadeira fé e que o conhecimento piedoso não vai trazer nenhum benefício para você. O texto continua, no versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Que presente maravilhoso, não é verdade? Viver a fé verdadeira, buscar o conhecimento piedoso, confiar e acreditar naquele Deus que é eterno, que não pode mentir, que não é o Deus dos liberais. Confiar nesse Deus verdadeiro deve fazer com que você viva uma vida de esperança, uma vida de alegria diante do Senhor.
No entanto, meus irmãos, o catecismo aponta para uma triste verdade ao mesmo tempo, que nós cristãos, nós eleitos do Senhor, podemos, por práticas de pecado talvez, ou por alguns momentos da nossa vida difíceis, perder essa certeza, essa esperança na salvação. O Dr. Richard Phillips, ele vai trazer uma história de um pastor escocês chamado John Duncan. Ele era professor de Antigo Testamento na época, no século XIX, e os seus alunos carinhosamente o chamavam por causa disso de Rabi Duncan. Os alunos diziam que era um dos homens mais piedosos que tinham andado por essa terra, e certamente o mais piedoso professor do seminário. Ele tinha um carinho enorme por parte dos alunos, mas ele estava sempre cansado, ele estava sempre sobrecarregado, ele estava sempre triste. E sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não conseguia ter segurança na sua salvação. Quando você via ele, você via uma feição triste no rosto, um rosto cansado, porque ele não aproveitava dessa segurança na salvação. O que você, meus irmãos, diriam para ele? O que você diria para um irmão que está do seu lado, provavelmente, que não tem certeza da salvação? O que você diria para ajudar essa alma aflita? Primeiro, perceba que Paulo está correndo em direção à morte aqui. Paulo vai morrer. Paulo também é o mesmo Paulo que luta para mortificar os seus pecados, nós vemos em Romanos 7. É o Paulo que luta contra a própria carne, é o Paulo que peca, é o Paulo que cai, é aquele que foi perseguidor. E ainda assim Paulo diz, eu tenho esperança. Se tem esperança para o apóstolo Paulo, tem esperança para mim, tem esperança para você. Segundo, meus irmãos, olhem para quem fez essa promessa, e não para si mesmo. Quem foi que fez essa promessa? O Deus que não pode mentir, como diz, que o Deus que não pode mentir prometeu no verso 2. Eu mudo, você muda, Duncan muda, Deus não muda. O Deus que tirou o povo de Israel do Egito foi o mesmo Deus que fez chegar na terra prometida em segurança, mesmo o povo quebrando o pacto muitas vezes. Deus é fiel, ainda que você, muitas vezes possamos cair em pecados. Confie no Deus que não pode mentir, esse é o fundamento da promessa, e não você. Terceiro, meus irmãos, olhe para quando essa promessa foi feita. Quando foi que Deus prometeu essas coisas à igreja? Veja o que o texto diz, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Irmãos, graças a Deus, nossa esperança não é um talvez, quem sabe, na verdade. Rapaz, é até possível que eu seja salvo. Imagine se eu for salvo, vai ser muito bom. Nossa esperança é uma promessa que Deus fez antes dos tempos eternos. Deus te amou quando ainda você nem existia. Esse Deus que, veja, irmãos, como Jeremias 31, versículo 3 diz, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Antes de você ter pecado, o Senhor te escolheu. Que esperança forte, que esperança poderosa. Não é esperança em si mesmo, não é esperança de hoje, é uma esperança de Deus e da eternidade. Que fundamento maravilhoso para que tenhamos esperança, meus irmãos. Mas os cretenses, os intelectuais, muitas vezes tentavam apontar para os cristãos naquela época que a esperança está nas coisas daqui da terra. Os judeus queriam convencer os cretenses a colocar a esperança dentro de si mesmo. Os judeus falavam, siga a religião, siga o sacrifício, siga as leis cerimoniais, você vai ser salva. Os judeus tentavam tirar essa esperança que era colocada em Deus e colocar nas próprias obras. Por todos os lados, a igreja em Creta era atacada por uma religião vazia, uma religião fraca, uma religião sem coluna, sem sustento. Em nossos dias também é muito parecido, meus irmãos. Você também é atacado, nossa igreja é atacada por falsos mestres, dizendo que a esperança do povo de Deus está na prosperidade, a esperança do povo de Deus está na cura, a esperança do povo de Deus está na realização pessoal, a esperança do povo de Deus está aqui nessa terra, está em se amar.
Matthew Henry vai além, né? Ele diz que o ponto de Paulo nesse verso é dizer: cristão, o seu coração não deve estar das coisas aqui da terra, o seu coração deve estar nos céus, nessa promessa da eternidade. Paulo vai dizer isso em outro lugar também, né? Se nossas esperanças estão aqui nas coisas da terra, miserável homem que somos. Miseráveis homens que foram os mártires, miseráveis homens que foram os percussores da reforma protestante, que foram perseguidos, miseráveis são eles, se a esperança deles estivessem aqui nessa terra. Essa religião vazia, meus irmãos, batem à nossa porta ainda hoje, quando muitas vezes nos púlpitos se enfatizam tanto filhos, que se tornam grandes ídolos em nosso coração, se torna a nossa esperança. Nós vemos também, irmãos, essa religião fraca e falsa, quando as pessoas tentam espiritualizar todas as coisas, até uma xícara de café é espiritual e gostosa. Esse perigo de colocar o nosso coração nas coisas aqui da terra está o tempo todo assaltando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é importante dizer que nossa esperança, ela está nos céus, baseado nos méritos de Cristo, naquele que nos escolheu e não pode mentir, as promessas que foram feitas desde antes do tempo eterno. Caminhando para o último ponto, irmãos. Vimos a primeira bênção, né, que é a esperança. Essa religião verdadeira e o conhecimento piedoso gera esperança verdadeira. Esperança que não falha. E nós vamos ver outro presente maravilhoso que nós temos. Leiam comigo, continuem comigo, o versículo 3 de Tito 1 diz o seguinte: e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus é tão bondoso, meus irmãos, que aos eleitos Deus deu uma fé que não só foi predestinada desde antes da eternidade, que tem fundamentos antes da eternidade, mas Deus não só deu aos eleitos essa fé, mas Ele vai nutrir essa fé verdadeira. Ele vai plantar essa fé verdadeira e vai nutrir e vai regar a santidade, a esperança do seu povo. Então Ele dá a igreja. Ele nos concedeu a igreja. Por que eu me refiro à igreja? Porque a igreja, segundo Paulo para Timóteo, é o baluarte da verdade, da sã doutrina, da verdadeira fé. É nela que o grande pastor das ovelhas separou ministros que vão pregar o seu evangelho para nutrir a verdadeira fé, o conhecimento piedoso dos nossos irmãos em Cristo. Todos nós somos nutridos pela pregação desse evangelho. Agora é incrível, irmãos, como Deus transforma essa promessa eterna, essa promessa de salvação graciosa, poderosa, em querigma, em pregação. John Stott, comentando essa parte do texto, ele faz um adendo maravilhoso. Ele diz: nós devemos nos maravilhar ao ver como Paulo é perspicaz ao entender os tempos eternos. Ele diz que Deus fez a promessa de esperança antes dos tempos eternos. E Deus nos revelou essa palavra em tempos devidos. Antes dos tempos eternos, em tempos devidos, por meio do Evangelho. Dessa forma, a pregação em todos os cantos do mundo, em todas as igrejas fiéis da terra, se torna uma ponte entre o antes dos tempos eternos e em tempos devidos. A pregação da palavra de Deus, irmãos, em todas as regiões, em todas as igrejas fiéis, é uma ponte àquele plano eterno que Deus fez e foi descortinando até os dias de hoje. É uma ponte entre duas eternidades, a eternidade anterior e a eternidade do porvir, que nós podemos andar sobre ela. Que poderosa é a pregação do Evangelho do Senhor. A pregação do Evangelho descortina o plano eterno de Deus e traz para a igreja hoje. Traz para a igreja no dia de hoje. E ao descortinar esse plano eterno de Deus Pai, o Espírito Santo chama os seus, convence os seus do pecado, e o Filho, e aplica a redenção conquistada pelo Filho na vida do seu povo.
principal função dos apóstolos no livro de Atos, nós vamos ver, é sair pregando essa palavra. Que importante, irmãos, função. Que exercício glorioso que é pregar a palavra do plano eterno de Deus. Não só isso, irmãos. No versículo 4, Deus nos dá mais um presente maravilhoso. Veja, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós já vimos quem é Tito. Tito é um pastor evangelista, um jovem que caminhava com Paulo. Mas também vimos que Paulo não escreveu essa carta só a Tito, mas à igreja de Cristo e à igreja de Creta. Veja, irmãos, Paulo tem um verdadeiro relacionamento de pai e filho com Tito. Isso porque Tito acompanhou Paulo, e provavelmente Tito foi convertido pelo Espírito Santo durante uma pregação de Paulo. Veja que relacionamento especial eles constroem aqui. Tito foi alcançado pela pregação e depois foi nutrido pessoalmente pelo apóstolo e pastor Paulo por tanto tempo e foi recebendo nutrição, então se tornou maduro na fé. Tito, depois de se tornar maduro, depois de tanto tempo ouvindo essa pregação e de ter a fé verdadeira fortificada, ele se torna então um ministro do Evangelho para pastorear as ovelhas de Jesus Cristo. É aqui na igreja, meus irmãos, é aqui na igreja que vocês têm a nutrição que vocês precisam, é aqui na igreja que vocês têm a palavra do Senhor sendo pregada, é aqui na igreja que você tem relacionamentos de pais, irmãos e filhos na fé. E Paulo está fazendo exatamente isso, meus irmãos. Alguns comentaristas, na verdade a maioria, diz que Tito era um judeu incircunciso e as pessoas estavam naquela região duvidando muito da integridade de Tito. Qual é o poder que ele tem para pastorear uma igreja se ele é, na verdade, um grego, um gentil incircunciso? E Paulo vai dizer, não, ele é meu filho legítimo, ele é meu filho verdadeiro, ele está dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, não pelo DNA, mas pela fé, ele é parte da igreja e ele está apto a nutrir o povo de Deus. É importante para o apóstolo Paulo colocar Tito aqui dentro da igreja, e também ele vai usar esse termo por causa disso. Tito é um filho segundo a fé comum, a fé comunitária, a fé que pertence a gregos e aos judeus, a fé que pertence a circuncisos e incircuncisos, escravos e mestres, ricos e pobres. A fé verdadeira, a igreja verdadeira. E vejam, irmãos, como a fé apostólica, a fé verdadeira, o conhecimento da palavra, a vida santa, a esperança que não falha, tudo isso está ligado a um lugar, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde você ouve a pregação do Senhor. É na igreja também que nós ouvimos a bênção do Senhor, graça e paz. O pastor Paulo já falou muito sobre essas palavras, eu só quero adicionar exatamente isso, que é na igreja que você recebe graça e paz, você recebe a bênção apostólica. Quando nós vamos à igreja, meus irmãos, nós participamos dessa fé verdadeira, dessa religião verdadeira, dessa fé forte. Nós estimulamos um ao outro em crescimento, a crescer em conhecimento e crescer na piedade. Aqui nós temos filhos, nós temos irmãos, nós temos pais na fé. É nessa comunidade maravilhosa, na comunhão dos santos, que nós somos estimulados a viver essa fé forte e poderosa. Que religião forte, irmãos. É a religião dos eleitos. Que religião poderosa, cheia de benefícios. E eu te digo uma coisa. Só uma religião forte como essa, para suportar ser contra os cretenses, contra os judeus, contra o paganismo, contra o mundo e até contra a morte. Só uma religião verdadeira e forte como essa. Em todo o sermão, eu mencionei como os cretenses e os judaizantes, eles se parecem com o espiritualismo moderno, fraco, sem poder, como o catolicismo romano, como o catolicismo oriental, como esse evangeliquez moderno. E como essas religiões tentam assaltar a igreja de Cristo diariamente. Ele quer tirar, irmãos, a sua esperança de Deus e colocar em si mesmo.
Ele quer tirar as bênçãos que estão no céu e colocar nessa terra. Ele quer tirar o conhecimento piedoso e te dar um conhecimento que só vai te fazer pecar ainda mais. A religião moderna parece muito. A nossa igreja enfrenta situações muito parecidas com o que a igreja de Creta enfrentava. Nós temos não só que lutar contra uma religião, irmãos, nós temos que lutar contra o nosso coração, que quer pregar essa mesma religião. Nós amamos conhecer, não é verdade? Nós amamos saber de tudo, nós amamos falar sobre tudo, discursar a teologia, nós amamos ser grandes, nós amamos ter esperança em nós mesmos, nós amamos nos sentir bem. Não é só a religião do mundo, mas é o meu coração que tenta me tirar dos caminhos de Cristo. Quantas vezes nós somos os modernos saduceus, colocando as esperanças nas coisas daqui? Se nessa noite, irmãos, seu coração, sua alma se encontra seguindo essa religião do mundo, essa religião da pompa, convido você a provar um pouco mais da religião verdadeira. Convido você a experimentar um pouco mais da sã doutrina e de como ela leva a uma prática piedosa. Ela é poderosa, irmãos. Ela tem o poder do Deus Todo-Poderoso. Ela não falha, irmãos. Ela tem o poder, ela tem a verdade do Deus que é a própria verdade, que não pode mentir. Ela não muda, ela te escolheu desde os tempos eternos. Ore, leia, busque, venha ser nutrido na igreja do Senhor Jesus Cristo. Venha viver como ferro que afia ferro, um com o outro. Venha viver a verdadeira religião, irmãos, triunfando sobre a mentira do mundo, sobre a mentira dos cretenses, sobre a mentira da morte de Satanás. Contra nosso antigo eu, contra nosso coração, contra os cretenses, contra os judaizantes, contra todo mundo. Os eleitos de Deus são abençoados com a fé vitoriosa. Os eleitos de Deus são abençoados com a fé poderosa. Uma fé que no final das contas vai triunfar. Repito, aos eleitos de Deus pertence a verdadeira fé, o conhecimento piedoso, esperança que não falha, e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, em que todas essas coisas são nutridas. Oremos, irmãos. Senhor bondoso Deus, nos abençoa, Pai. Firma-nos na Tua palavra. Não permita que essa igreja, nem nós mesmos, nos desviemos da Tua santa doutrina, nem para a direita, nem para a esquerda. Antes que nós sigamos firmes e retos, ainda que Satanás nos tente, ainda que o mundo nos tente, ainda que os modernos judeus, ainda que aqueles que querem fazer com que nós confiemos em nós mesmos nos tente, que nós possamos confiar única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus Cristo e seguir a sã doutrina, ainda que seja contra o mundo inteiro. Dá-nos força, Senhor Deus, para sermos cristãos contra o mundo. E nossa religião, Senhor Deus, porque o Senhor fundou, é poderosa para lutar contra o mundo inteiro. Assim nós agradecemos e pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.